Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Clara e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim com vocês fazer um videozinho que talvez para alguns possa não ser nada novidade, mas eu sei que tem muitas pessoas que estão chegando agora para me acompanhar. Eu achei interessante fazer esse tipo de dinâmica. Eu perguntei para vocês no meu Instagram com qual livro vocês me relacionam, e aí eu tive algumas respostas. Muito obrigada a quem respondeu falando nisso. Eu queria compartilhar então hoje essas respostas com vocês e falar um pouco sobre a minha história com esses livros com os quais vocês me relacionam tanto. Eu acho que esse é um vídeo interessante pra eu ter aqui. Quem tá chegando agora no canal conhecer alguns dos meus livros favoritos no momento. Eu achei interessante pensar sobre o que eu tô trazendo e como vocês estão captando isso. Enfim, é aquela coisa toda. O livro que mais apareceu nessas caixinhas de respostas foi O Príncipe Cruel, da Holly Black. E realmente é verdade, eu gosto muito desse livro. Esse aqui é o primeiro livro da trilogia Polvo do Ar, da Holly Black. No Brasil ele é publicado pela Galera Record com o nome de O Príncipe Cruel. Nós temos aí uma trilogia de fantasia que conta sobre a história da Jude, uma garota humana que cresceu no mundo das fadas. Um mundo totalmente hostil, e ela passou a vida nesse mundo desde que ela tinha 7 anos. A gente vê nesse livro que ela tem 17. Por ser humana, ela sempre foi subalternizada dentro desse espaço, principalmente por viver dentro da sociedade nobre, né, do mundo das fadas. Então ela sempre foi esculachada a vida toda, e a gente vê nesse livro que ela está cansada de ser esculachada. E aí temos aqui a jornada dessa personagem. Pra mim, é sobre isso que esses livros aqui tratam. Eu li esse livro em 2017, quando ele tinha recém sido lançado aqui no Brasil. Eu via muitas fanarts dele no Tumblr, e essas fanarts me deixavam com uma vontade muito doida de ler esse livro. Ele tava sendo muito falado também na gringa. Ler esse livro pela primeira vez foi uma jornada e foi maravilhoso. Eu passei muita raiva, eu senti muitas coisas, e como vocês sabem, um dos meus critérios para avaliar livros é sobre os sentimentos, sobre quantos sentimentos eu tive lendo aquele livro, e esse livro aqui surtiu muitas coisas em mim. No primeiro momento, lá em 2017, quando eu li, foi uma leitura mais superficial, uma coisa do tipo, meu Deus, Mas depois eu tive a chance de reler esse livro algumas vezes, e isso só fez com que eu apreciasse mais essa história e o jeito como ela foi contada. Esse é um livro bastante famosinho, isso pode repelir algumas pessoas, como repele, e muitas pessoas não gostam desse livro dentro da comunidade literária na internet. Ele é bem falado, ele é mal falado, falem bem, mas falem de mim, e eu acho que isso também tem tudo a ver com esse livro, por causa desse personagem específico, que é o Príncipe Cardan, que é o Príncipe Cruel, né? Existem muitas opiniões sobre ele, porque ele é um personagem um pouco controverso. No geral, as pessoas gostam muito da protagonista. Ela não é uma protagonista que é feita pra você gostar dela, mas ela é uma ótima protagonista. Eu gosto muito dela. Bom, eu não vou ficar falando muito aqui, né, mas já falando, eu tenho uma resenha sobre esse livro aqui no meu canal, mas de maneira alguma eu acho que essa simples resenha que eu tenho aqui de 10 minutos pode colocar em palavras exatamente tudo que eu acho sobre esse livro, principalmente porque eu fiz essa resenha sem spoilers. Eu fiz um projeto de leitura coletiva ano passado desse livro com a Ana Caru e com algumas garotas, como eu sempre falo aqui pra vocês desse projeto que foi um sucesso, e eu sinto que nessa releitura que eu fiz dos 3 livros e nas discussões que a gente fazia toda semana, sim, dá pra começar a falar sobre ele, e a gente dissecou esses livros e foi maravilhoso. Eu gosto muito de tudo que a Holly Black fez aqui, como ela construiu esse mundo psicológico e de moral cinza das fadas. Na verdade, não tem nem como a gente enquadrar como uma moral cinza, porque não são seres humanos. Eu gosto muito de lembrar disso quando a gente fala sobre esse livro. Você precisa sair do mundo humano e mergulhar no mundo das fadas para entender a psicologia desses personagens, desses seres. E se você não compreender isso, você vai achar esse livro uma coisa muito esquisita, você não vai gostar, você vai achar de mau gosto. Então, esse é o meu conselho para quem quer ler esse livro. Mergulhe na psicologia desses seres, tente pensar como eles, porque quando você começar a pensar como eles, você vai entender a genialidade dessa história. Bom, outro livro que apareceu muito na caixinha de respostas foi o The Invisible Life of Eddie LaRue, que é um romance sobrenatural, eu gosto de chamar de romance sobrenatural, da V.E. Schwab, que foi lançado também ano passado. Ainda não foi publicado aqui no Brasil, mas está em processo de La Galera Record, eles vão publicar esse ano, se não me engano. E ele é um livro único, como eu falei, um romance sobrenatural da V.E. Schwab, que é uma autora pela qual eu me afeiçoei muito no último ano. E acho que um dos motivos pelos quais as pessoas relacionam esse livro comigo é que eu li ele bem rápido,
até depois que ele lançou e fiz uma resenha e já coloquei no meu canal. Quando não havia ainda muitas pessoas falando sobre esse livro na internet, muitas pessoas brasileiras. Primeiramente eu li ele em e-book, né? Eu ganhei ele físico apenas ano passado e eu ainda quero relê-lo no livro físico, né, porque é uma experiência diferente. Como eu falei, eu já fiz resenha sobre ele aqui no canal, vou colocar aqui nos cards, mas basicamente esse livro traz uma premissa que é bastante diferente, apesar de já ter sido vista em outras obras da ficção, que é essa personagem, Ed LaRue, que é uma personagem que faz um pacto com o diabo, basicamente, grosseiramente falando, e acontece que ela vive pelo mundo sem ser lembrada por absolutamente ninguém. Todas as pessoas que conhecem ela simplesmente a esquecem. E é assim que ela tem que viver a sua existência, né? Completamente sozinha, em busca de algo que nem mesmo ela sabe o que é até ela encontrar. De certa forma, é impossível falar sobre esse livro, porque é uma coisa muito intimista. Essa narrativa aqui tem esse caráter poético, tem muitas figuras de linguagem, tem esse caráter intimista. É muito lindo, é um texto muito lindo e muito bem escrito. Acho que esse é um dos maiores méritos dele. E essa história traz todas essas metáforas e esses dois personagens que são... Cara, esse livro aqui, ele toca onde dói, sabe? Ele toca na ferida. Ele é, de certa forma, universal, porque acho que não importa quem lê esse livro, vai se identificar com alguma coisa. Isso é muito precioso e eu acho que isso não é fácil de ser realizado em um livro. Não é fácil de você entregar isso num livro. Acho que é por isso que esse livro tá sendo tão aclamado. Bem que a Schwab falou sobre ter sido um dos livros mais difíceis de escrever. Ela levou anos pra escrever esse livro, pra trazer essa ideia à tona. E o resultado foi maravilhoso. Eu sou muito apaixonada por esse livro. E é isso tudo que vocês já sabem. Um outro livro que apareceu aqui nas caixas de respostas que eu fiquei muito feliz foi O Garotos Corvos, da Meg Stivater. Eu ainda não fiz uma resenha desse livro aqui no canal, embora eu pretenda, mas depois de fazer uma releitura, claro, porque faz um tempo já que eu li esse livro. Mas eu realmente sempre falo dele, principalmente nas book tags, porque o que esse livro aqui traz são personagens maravilhosos e é uma história maluca, mas que faz você se apaixonar totalmente. Esse aqui é o primeiro livro da Saga dos Corvos, da Meg Stivater. São 4 livros. Esse livro é muito bom. É um livro de fantasia, é uma coisa bastante mística que a gente tem aqui. Não é uma fantasia muito convencional, assim, nesses termos. E talvez isso possa não ser do agrado de muitas pessoas. A maioria das pessoas que lê esse livro gosta, mas ficam muito confusas. E não tem como, né? Eu sempre falo que esse livro aqui, quando você lê, você fica meio... E você tem que entrar de cabeça nesse mundo, você tem que largar tudo e mergulhar nisso aqui. E isso traz uma experiência de imersão magnífica. Eu não sei direito sobre como falar muito bem sobre ele. A gente tem alguns protagonistas aqui, diferentes pontos de vista sendo tratados nessa narrativa que é em terceira pessoa. Primeiramente, a gente se depara com a história da Blue Sargent. Ela vive numa casa de médiums e ela é a única não médium da família. A única coisa que ela sabe é que quando ela beijar o amor da vida dela, ele vai morrer. E a gente começa com isso. E aí... E daí é ladeira abaixo, é daí pra ladeira abaixo. Como eu falei, essa história tem uma vibe muito mística. Traz toda essa mitologia e essas lendas e essa coisa, assim, uma atmosfera de visões, sonhos, magia, de uma forma bastante diferente. É um Dark Academia, né? Então a gente tem esses garotos numa escola. A Blue acaba se envolvendo com esse grupo de amigos da escola Aglionby, que é uma escola só para garotos. Super cara e super exclusiva, super aquela coisa, todos os garotos engomadinhos, sabe? E a Blue, ela é assim... não estou nem aí pra esses caras. Sim, eu sou pobre, mas eu sou muito melhor que eles. A Blue, ela acaba se envolvendo com esses garotos. O Jansen, o Ronan, Adam e Noah. E eles são melhores amigos e eles têm essa dinâmica entre eles. Cada um deles tem uma personalidade diferente. E a dinâmica entre eles eu acho que é o maior ponto forte desse livro. E como a Blue se insere nessa dinâmica. Todos os mistérios que eles querem solucionar. As jornadas atrás de reis perdidos, enfim, é uma coisa assim que não tem como colocar em poucas palavras. Aproveitem que o box dessa saga tá em pré-venda e... sei lá, gente, leiam isso aqui, porque isso aqui é muito bom. Outro livro que apareceu na caixinha de respostas foi Orgulho e Preconceito, da Jane Austen.
Eu sou muito fã dessa história e eu tenho muitas coisas pra dizer sobre ela que talvez não caibam aqui, mas acho que cabe dizer que é uma das histórias mais famosas da Jane Austen, uma autora da literatura clássica inglesa, né? Ela escreveu esse livro há muito tempo, foi publicado em 1813. O negócio é que ele permanece sendo um dos livros mais amados, assim, no mundo inteiro. E aí, é por isso que clássicos são clássicos, gente. E eu vou fazer o quê? Eu não sei se vocês podem perceber, mas eu não sou uma pessoa que leio muitos clássicos. Eu procuro ler outras coisas, não saio muito da minha zona de conforto, mas eu gosto muito dos livros da Jane. Essas histórias têm a temporalidade. Isso aqui abriu caminho para tantos livros e para toda uma parte da literatura que a gente conhece hoje. É uma coisa que, assim, o que eu posso dizer? Se por acaso você nunca leu ou assistiu o filme de Orgulho e Preconceito ou sabe do que se trata, a nossa personagem principal aqui se chama Elizabeth Bennet e ela vive no interior da Inglaterra, assim, no campo. A família dela é de uma classe de nobres inferiores, ela vive nessa propriedade rural e esse livro mostra muito sobre como funcionava essa sociedade do campo da Inglaterra no século XIX. Vocês imaginam? Eu poderia vir aqui e começar a falar sobre a Revolução Industrial pra vocês, porque aí já me vem toda uma coisa sobre transformações que a Revolução Industrial trouxe para a sociedade da Inglaterra nessa época aqui, mas eu não vou fazer isso. A maioria das pessoas tá um pouco se fudendo pra isso. A maioria das pessoas quer saber o quê? Deste homem. A Elizabeth, ela tem outras 4 irmãs e elas são só mulheres na casa dela. Ou seja, quando o paizinho delas morrerem, a propriedade vai passar pro primo delas e não pra elas, porque elas são mulheres. Então a mãe dela é desesperada pra casar tudo as filhas, pra que elas possam viver uma vida confortável, com uma família constituída e não ficar, sei lá, na rua ou enfim, tendo que trabalhar na casa das pessoas. As mulheres não tinham muitas opções nessa época, se elas não se casassem. A maneira que elas poderiam ascender socialmente ou simplesmente sobreviver e ter uma vida confortável era se casando. A maioria das mulheres nessa época queriam encontrar um homem com a qual elas pudessem ter essa forma de ascensão social, esse conforto. Só que Elizabeth se recusa, ela quer casar por amor. E, enfim, nós temos muitas outras coisas aqui. Tudo acontece nesse livro quando chega lá na vila deles o Sr. Bingley, que é um cara ricaço que veio de Londres para passar um tempo no campo. E aí todas as mães já querem engalfinhar esse homem para casar com a filha delas. E a gente tem esse romance que começa a acontecer entre a irmã mais velha da Lizzie e o Sr. Bingley, e isso fica como meio que um secundário. O que é muito interessante é que eles seriam o casal principal, como eles são na vida da Elizabeth. Na vida da Elizabeth é como se ela fosse a personagem secundária. E ela não vê nada de ruim nisso, mas o que é interessante é que Jane Austen traz os personagens secundários, convencionalmente, como protagonistas. E ela simplesmente transforma eles no par romântico literário, talvez mais conhecido da literatura universal. Quem que eu tô falando? Nem sei, até me perdi aqui. Um dos melhores amigos do Sr. Bingley, o ricaço que chega na vila, é o Sr. Darcy, que é um macho desprezível, arrogante, que olha assim, que é ricaço também, mas ele tem um nariz empinado. E Elizabeth olha pra ele e fica assim: meu filho, você pensa que você é quem? Você é feio. Enfim, ele despreza ela lá no baile e aí ela toma como missão da vida dela odiá-lo. Só que o que acontece? A partir do momento que ela dá um chute na cara dele, ele se apaixona por ela. E aí nós vamos ter aqui a história de amor dos dois. E assim, no filme, não dá pra entender muito bem muitas coisas. Porque você precisa entender um pouco sobre como essa sociedade funciona pra pegar todos os detalhes da história e do filme. Eu assistindo com 13 anos, achei lindo. Porque esse filme é lindo, gente. É lindo de ver. Tipo, o seu olho, ele agradece quando você vê esse filme, porque ele é lindo. Esteticamente falando mesmo, visualmente. A trilha sonora também, que compõe, do Dario Martinelli. Sabe, é uma coisa assim, é lindo. E eu gosto de coisas lindas, Nick. Eu gosto de coisa bonita. Se fosse pra ver filme feio, eu ia ver outra coisa. Mas eu não gosto de ver coisa feia. É por isso que eu não gosto de filme de zumbi. É por isso que eu não gosto de filme de terror. Eu gosto de ver coisas bonitas, agradáveis, porque de ruim já tem a vida real. Enfim, eu acho que deu pra perceber que eu tenho muitos sentimentos em relação a essa história. Mas como vocês sabem, esse foi um livro escrito em 1800 e bolinhas, pli. Então tem uma linguagem um pouco mais rebuscada, assim. Mas não é nada impossível de você ler também, é muito tranquilo. O meu conselho é:
vejam o filme. Se vocês gostarem do filme, é quase certeza que vocês vão adorar a história e adorar o livro. Mas vejam esse filme, sabe? Tem na Netflix. Quando a Netflix não comete o crime de tirar do catálogo. É só isso que eu tenho pra dizer pra vocês hoje. Vocês citaram um nome, um único nome. É o nome dela. Cassandra Clare. Quem me acompanha faz tempo sabe que eu iniciei a minha vida de leitora fanática com Cassandra Clare. Cassandra Clare. Pelo que toda uma geração foi Harry Potter, pra mim foi Instrumentos Mortais da Cassandra Clare. Foi com isso aqui que eu percebi, não, é isso, é sobre isso. Foi aqui que eu me encontrei como leitora. Isso é muito forte pra mim e muito importante na minha vida como leitora. Em 2011, eu tinha 11 anos quando eu li esse livro pela primeira vez. E assim, eu vou falar o que pra vocês? Que eu acho esse livro totalmente sem defeitos. Memória afetiva é uma coisa muito forte. Os sentimentos que a gente cria junto de uma história são muito fortes, influenciam muito pro que a gente vai achar. E eu não escondo isso de vocês aqui em nenhum momento. Você vai pegar esse livro aqui pra você ler agora com seus 23 anos, você não vai ficar muito impressionada, mas pra uma jovenzita de 11, isso aqui foi uma revolução, foi uma aventura. Isso aqui veio pra mim no tempo perfeito que eu precisava. Isso aqui pra mim foi tudo, gente. Pra quem não tinha nada, isso aqui pra mim foi tudo. Eu vou falar pra vocês, leiam Instrumentos Mortais que vocês vão adorar. Eu não vou falar aqui pra vocês que eu amo de paixão, que isso aqui pra mim é tudo, que foi aqui que eu nasci, foi isso aqui que a Cassandra Clare me pegou no colo e me criou como leitora. Eu vou falar assim, olha, mas isso aqui é sem defeitos, isso aqui é perfeito, não vou dizer porcaria nenhuma disso aqui pra vocês, porque vocês vão ler, vocês vão odiar e vocês vão querer me bater. O que acontece, gente? A Cassandra, ela começou no mundo das sombras com esses livros aqui, com os Instrumentos Mortais. Que era pra ser uma trilogia, mas virou uma série de 6 livros e depois virou algo muito maior. Cassandra começou a expandir o seu universo dos Caçadores de Sombras e a escrever muitos outros livros que são considerados, sim, até melhores que esse. E que hoje em dia eu prefiro, sim, outros livros da Cassandra. Hoje em dia meus livros favoritos da Cassandra são Os Artifícios das Trevas, que são livros mais recentes que ela escreveu em 2016, 2017 e não em 2010. Mas isso aqui, gente, foi o início de tudo. E é nessa primeira série da Cassandra Clare, Os Instrumentos Mortais, que ela desenvolve o universo fantástico, que é um dos pontos fortes dessa autora e desses livros também. A gente tem aqui uma fantasia urbana, onde existem os caçadores de sombras, que são esses seres que têm sangue de anjos, são Nefilim. E a missão deles no mundo é lutar contra os demônios. Para isso, eles têm toda uma sociedade secreta, organizada, que vive dentro da nossa sociedade, só que de uma maneira disfarçada pela magia deles. E aí tem fada, tem lobisomem, tem bruxaria, tem feiticeiro, tem morte. Como vocês sabem, tem série na Netflix que eu não aconselho que vocês vejam nunca na vida de vocês, para não perder o tempo precioso da vida de vocês. Teve um filme lá em 2014. Ai, teve tudo, mas isso é porque você acha que eu tô ligando? E as pessoas vêm e falam, nossa, esse livro é ruim. Minha filha, você acha que eu ligo se você acha esse livro ruim? Tinha época que eu ia assim lá no Facebook brigar e falar assim, mas hoje em dia eu aceito pelo que é. Pra mim e pros outros eu não poderia ligar menos. A gente tem aqui uma garota que se chama Clary Frey e ela tem 15 anos. Não, ela não tem 25. Ela não é uma adulta totalmente responsável, madura, cheia de defeitos, desprovida de defeitos. Ela tem 15 anos e ela se descobre no meio desse universo totalmente novo pra ela, porque a mãe dela some e aí ela tem que se envolver com esses caçadores de sombras pra encontrarem a mãe dela, basicamente. Toda coisa da jornada do herói, da descoberta do novo mundo. Isso aqui não é novidade pra ninguém. Eu fico um pouco emocionada, mas é isso. Gente, um livro que apareceu na caixa de respostas que eu também fiquei muito feliz foi Enraizados, da Naomi Novik, que é um livro que se tornou um dos meus favoritos nos últimos tempos. Eu tenho uma resenha sobre esse livro aqui no canal que eu fiz recentemente e eu acho que ela está boa, se você quiser ver, por favor. Mas nesse livro aqui a gente tem essa história magnífica, baseada numa mitologia eslava, um tanto diferente das mitologias que a gente tá acostumada em livros de fantasia. É um livro único, ele é super bem escrito, ele tem uma história envolvente, tem aqui uma expansão de universo, temos personagens incríveis, temos uma história de amor aqui. Aí tem tudo, né? Tem tudo o que você quiser aqui. Se você quiser saber mais, eu aconselho que você veja minha resenha. Mas basicamente, esse livro é sobre a Agnieszka, que vive num vale. A cada 10 anos,
o mago que vive na torre vem escolher uma garota pra levar pra torre com ele. Então a Agnieszka, ela pensa, nossa, eu nunca vou ser escolhida porque eu sou muito sem graça e o mago só gosta de garotas bonitas ou que tem alguma habilidade em particular. Só que acontece que ela é levada pra torre, pra viver com o dragão, com o mago. Ela não sabe muito bem por quê, mas ela vai descobrir. E se você quiser descobrir, leia isso aqui, pelo amor de Deus, leia isso aqui, que isso aqui é muito bom. Temos ele no Kindle Unlimited e é isso aí. Leia. Outro nome que apareceu bastante foi Trono de Vidro, da Sarah J. Maas. Trono de Vidro é uma das minhas séries de fantasia favoritas. É muito envolvente. Se você gosta de mistério, guerras, personagens fortes, uma farofa muito grande, então leia esse livro, que esse livro é para você. Vocês sabem que Trono de Vidro é uma série bastante comprida. Nós temos 8 livros e é uma coisa muito grande. Quando você pega esse primeiro livro aqui, nem dá para imaginar tudo o que vai acontecer. Nesse primeiro livro a gente tem a história da Celina, que é uma assassina que está presa numa mina de sal, num reino, num continente totalmente novo, criado, etc. Que você acaba se acostumando depois com todos os nomes. Você sabe que ela é a assassina mais temida daquele reino e que ela tá lá por todos os seus crimes. O único crime que essa personagem cometeu foi ser gostosa. O único. Chega um dia e o príncipe desse reino vai procurar ela nessas minas. Detalhe, que essas minas têm escravos, tá? Ela tá sendo escravizada. E ele a convida, assim, a convida meio que obrigando que ela seja a campeã dele numa competição de assassinos que vai ter no castelo, pra decidir quem que vai ser o mais novo mercenário do rei, um negócio assim. E essa é a premissa desse primeiro livro. Em troca, se ela vencer, ela vai ter a liberdade dela, então obviamente que ela não tem escolha, ela vai. Ela não imagina que ela vai se enfiar em uma trama na qual ela vai ter que lidar com o passado dela, o destino de um continente inteiro, basicamente. Não tem como resumir isso aqui, é uma doideira. A partir do segundo livro, principalmente, o universo se expande muito e a gente descobre muitas coisas. Esse livro é cheio de plot twists, cheio de aventuras, de personagens interessantes. Uma fantasia que eu considero muito bem desenvolvida. Tem os seus defeitos também, tem isso aqui, isso, aquilo ali, outro. Mas, ao meu ver, é uma experiência de leitura totalmente imersiva. E eu recomendo pra quem gosta de fantasia, de alta fantasia principalmente. Tons de Magia, da V. Schwab, se tornou uma das minhas fantasias favoritas nos últimos tempos. Eu gosto muito do que a Schwab faz nas fantasias que ela escreve. Tem resenha dos 3 livros de Tons de Magia aqui no canal, vou deixando aqui. E aqui a gente se depara com várias versões do nosso mundo, principalmente 3. E a gente vê isso sob a perspectiva de um personagem que se chama Kel, que ele é um dos únicos que pode viajar por entre esses mundos. Ele trabalha para o rei da Londres Vermelha, um outro mundo, né, totalmente. Mas também existe a Londres Cinza, que é a nossa Londres, a Londres Branca, que é a Londres maléfica, faminta, etc. Eu não sei mais como resumir agora. E também tem a Londres Preta, que foi há muito tempo consumida por toda a magia. O Kel, ele acaba se metendo em vários problemas. Como eu falei, ele é o único que pode viajar entre esses mundos. Ele é um Antari e não sobraram muitos Antares. Ele tenta, mas ele não consegue. Ele é um imã de problema. Um desses problemas é uma ladra da Londres Cinza que se chama Lila Bard. E os dois acabam... Na verdade, ela rouba ele. Isso tudo dá muito errado, basicamente. Dá tudo muito errado. Mas a gente vê os dois aqui tentando solucionar os problemas que eles se enfiam o tempo todo. A gente tem aqui esse universo fantástico que é singular. Temos aqui personagens que são ótimos. Temos uma trama envolvente. Temos magia. Ai, tem tudo. É exatamente o tipo de livro que eu adoro. Bom, como tudo, tem pessoas que não gostam, mas eu não consigo entender como que funciona o cérebro dessas pessoas. Às vezes a V. Schwab, ela chega e ela nem sabe, né, o que você quer. Mas ela te entrega tudo que você nem sabia que você queria, ela te entrega. Essa se tornou uma das minhas séries favoritas de fantasia e eu recomendo para absolutamente qualquer ser humano que queira viver uma aventura. E falando dela, algumas poucas pessoas falaram sobre esse livro aqui, Vilão. Que é, sim, um livro de certa forma de fantasia, mas ele tem uma pegada bem diferente dos outros livros da Schwab. Assim como parece que todos os livros dela têm uma pegada diferente um do outro. Eu não sei como que sai tantas ideias boas da cabeça dessa mulher. Mas aqui em Vilão a gente tem toda uma pegada de superpoderes, discussões éticas, morais, vingança. Temos o personagem Victor Valley. Esse personagem é o personagem principal que tem uma moral cinza. Ele está na cadeia porque
porque um velho amigo dele colocou ele lá. Ele está prestes a sair da prisão e ele está orquestrando a sua vingança. Sentiu o sabor? Eu amo esse livro. Esse foi um dos livros que me fez gritar tão alto que eu ainda não li a continuação, que é Vingança, mas quero muito fazê-lo. Um livro que apareceu bastante também foi Six of Crows, da Leigh Bardugo, que é uma duologia que faz parte do Grishaverso, da mesma autora, as quais os principais livros são Sombriossos e tudo mais, que agora tem a série da Netflix. Eu imagino que a maioria de vocês esteja familiarizada, eu também falo bastante desse livro aqui, não é à toa. Eu gosto muito desse livro, a gente tem aqui personagens que são fora da lei, vivendo numa cidade que é totalmente podre. Todos eles são personagens diferentes que se encontram no meio do caminho, numa história de tirar o fôlego, e tudo pra eles saírem juntos numa jornada pra roubarem uma coisa específica numa prisão intransponível do outro lado do oceano. São várias coisas as quais fazem esse livro ser um dos meus favoritos e uma das fantasias mais bem escritas que eu já li na minha vida. Acho que uma delas é a forma como a Leigh Bardugo desenvolve esses personagens que são tão novos, mas que já passaram por tanta coisa devido ao lugar onde eles cresceram e as circunstâncias às quais eles foram submetidos. A maneira como esses personagens se relacionam, os objetivos, e como esses objetivos se modificam ao decorrer da história, com a dinâmica entre eles que vai se formando. Como ela apresenta o passado e o presente nas falas desses personagens, porque a gente tem os pontos de vista de cada um deles aqui. Tudo isso é muito precioso. As missões impossíveis, tudo isso eu acho que são detalhes que fazem a obra se tornar ainda mais estimulante. Você sente que você tá ali junto com eles, você sente parte disso. E essa, pra mim, é a magia desse livro. 3 dos personagens principais aparecem na série de Sombriossos, o arco deles é desenvolvido, mas não é a mesma história a qual se passa nesse livro aqui. Eu amo muito eles. Faz um tempo já que eu li esse livro. Eu confesso que eu li Six of Crows antes de ler a trilogia Grisha. Na trilogia Grisha a gente tem um desenvolvimento de mundo, um world building mais detalhado. É uma experiência diferente você ler a trilogia Grisha. Acredito sim que seja o mais recomendável, mas eu acabei lendo ele antes. Porque as pessoas falavam simplesmente muito bem desse livro. E não é à toa, gente. Eu acho que a pessoa fica tipo, ai, eu não... Porque esse livro é muito hypado, não gosto do hype. Gente, o hype existe por um motivo. Porque muitas pessoas gostaram, muitas. E se muitas pessoas gostaram, provavelmente é porque alguma coisa ali tem. Não precisa ser necessariamente bom, mas alguma coisa ali tem. Esse aqui sim é muito bom, mas pensando em outros hypes, assim. Quando eu li ainda não tinha explodido tanto esse hype, né, do Grishaverso. Mas agora tem muita gente lendo e eu tô muito feliz com isso, porque essa história é muito boa. Um outro nome que apareceu e me deixou muito tocada foi O Céu Está em Todo Lugar, da Jane Nelson, The Sky is Everywhere, que eu sempre falo pra vocês que é o meu livro único favorito. Um romance jovem adulto que trata sobre uma garota que acabou de perder a irmã mais velha. E ela se vê no centro da própria vida, onde ela era uma personagem secundária e agora ela é a protagonista da própria vida dela. E ela tem que lidar com isso, ao mesmo tempo que ela lida com o luto profundo e com os sentimentos que surgem do seu primeiro amor. Então, assim, é um clássico YA sobre crescer, sobre autodescoberta, sobre sentimentos contraditórios, perda, primeiro amor, porque assim, muitos livros se encaixam nisso aqui que eu tô falando, mas pra mim o que faz esse livro ser o que ele é a escrita, é essa narrativa super poética, cheia de metáforas, hipérboles, figuras de linguagem, etc, etc. Tem toda a questão dos poemas que a protagonista escreve pra irmã morta, e eles são deixados por aí, e alguém encontra esses poemas, e isso tem um propósito. Esse arco vai se construindo, e quando ele se concretiza, se conclui, chega no ápice, no aha moment, você já tá tão envolvido na história que você não consegue fazer nada mais além de chorar compulsivamente e pensar, meu Deus, como é possível uma pessoa ser tão triste, tão feliz ao mesmo tempo? E você sente tudo isso junto com a protagonista. São tantos sentimentos. E eu acho que é isso que faz ele ser o meu livro favorito, é porque ele me trouxe muitos sentimentos, muitas emoções. Eu me emocionei muito, eu sempre me emociono muito lendo esse livro. E não é só porque ele tem essa pegada triste por causa do luto, mas é porque é muito engraçado. E eu acho isso muito doido. Eu acho isso muito doido, porque você tá falando, pô, a garota perdeu a irmã, a garota tá passando pelo luto. E você acha esse livro engraçado? Sim, esse livro é engraçado. E não de uma forma tosca,
de uma forma bonita, inocente. E eu não sei nem como começar a explicar sobre isso pra vocês. Sabe o famoso gênero drama-comédia? É isso, só que é de uma forma que não chega a ser grosseira, é de uma forma sutil, de uma forma lírica, de uma forma bonita. E isso pra mim é a melhor coisa que já escreveram na face da Terra. É isso aqui, é o ser humano, entendeu? E isso aqui, principalmente, é o ser humano de 17 anos. Ai, pra mim é isso. Chega. Outros livros que apareceram foram Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e Nona Casa da Leigh Bardugo e Os Sete Maridos de Evelyn Hugo da Taylor Jenkins Reid. Eu gostei muito desse livro, li ele numa leitura coletiva, mas eu não sei, eu não sinto que eu sou a maior panfletadora dele. Mas é realmente um livro maravilhoso que eu gostei muito e também recomendo muitíssimo. E Nona Casa é uma questão... Eu fiz um vlog de leitura aqui no canal, eu acho que ele explica muito bem a minha relação com esse livro. Eu acho esse um livro magnífico, mas que não é para todos os tipos de público e nem de leitor. Esse aqui é um livro adulto que tem conteúdos muito sensíveis, mas ele traz esse lado do paranormal e do sobrenatural e uma personagem principal que eu acho que cumpre o seu objetivo muito bem. Enfim, eu acho que as pessoas me relacionam com ele porque eu fiz vlog de leitura, eu gostei muito dele quando eu li, também coloquei uma foto no meu Instagram com ele. Ele é realmente um livro muito bem escrito e que cumpre o seu papel. Mas ele não é um livro para ser lido por todas as pessoas, por vários motivos, que eu explico melhor também no meu vlog de leitura, se você estiver interessado em ver. Bom, gente, eu acho que foi isso. Eu agradeço vocês por terem respondido a caixinha de perguntas. E eu devo dizer que eu fico muito feliz quando eu vejo vocês colocando lá que leram algum livro porque eu indiquei. Isso me deixa muito contente mesmo, que eu possa ter ajudado vocês a encontrar uma história que vocês tenham gostado e curtido a experiência de leitura. Mas foi isso, alguns dos livros dos quais eu mais falo por aqui. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para receber os meus próximos vídeos. Se você gostou, clique em gostei e comente aqui embaixo se você já leu algum desses livros. Enfim, vamos conversar. Um grande beijo e até a próxima!